a fé que nós temos anunciado, falado, pregado, profetizado, que nós temos praticado, a fé que não tem choro, não tem lágrimas, não tem chororô, não tem sentimento. A fé é dura, inflexível, porém perseverante. Essa é a verdade. A fé é perseverante. Quem vive na fé persevera. Quem não vive na fé não persevera. Aí está o grande segredo da fé. Quando a pessoa crê, ela persevera, ela busca, ela persegue aquilo que ela crê. E ela conquista. Ela conquista mundos e fundos por conta da sua fé. Agora, tem um outro segredo da fé que as pessoas, muitas das vezes, ignoram. É que a fé não é só para conquistar as bênçãos, as promessas de Deus. Não. A fé é para também enfrentar e vencer as lutas do dia a dia. E uma das grandes lutas do povo da fé, o povo de Deus, chama-se injustiça. A pessoa está na fé, mas sempre ela sofre injustiça, seja na sua casa, perseguição na sua casa, na sua família, seja perseguição no trabalho só porque ela é da fé. As pessoas zoam dela, zombam dela, seja na escola, e onde quer que ela vá, ela carrega consigo a fé, mas também carrega consigo a injustiça, a perseguição por causa dessa fé. Isso sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Caim e Abel, apesar de terem fé, todos dois, mas a fé de Caim não era uma fé que agradava a Deus. Ele sabia disso. Já a fé de Abel era uma fé que agradava a Deus. Então, Caim tinha inveja do seu próprio irmão. Então, essa inveja já vinha de longa data. Quando eles ofereceram sacrifícios a Deus, o sacrifício de Caim não agradou a Deus. Não agradou. Por quê? Porque ele carregava consigo aquele sentimento de inveja. Então, a fé, amiga e amigo ouvinte, a verdadeira fé enfrenta esse tipo de coisa, enfrenta injustiça, até mesmo dentro das igrejas. Mesmo dentro das igrejas, há injustiça. Eu lembro que eu fui injustiçado dentro da minha igreja, quando estava começando na fé. Então, a fé nos faz enfrentar situações que verdadeiramente são ingratas. Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês, que é interessante, muito forte, mas muito forte. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 3, versículo 5, ele disse assim: e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus? Se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus. Quer dizer, lembra que quando Jacó enganou seu pai, dizendo ser Esaú, e quando era Jacó, ele mentiu, ele enganou, ele fez o que era errado, em companhia da sua mãe, a sua mãe que o instigou a fazer aquilo errado. Só que aquela injustiça dele ter se apossado da bênção da primogenitura, que era de seu irmão Esaú, que foi uma injustiça para com Esaú,
Foi uma injustiça da própria mãe para com o próprio filho. Mas aqui o texto sagrado deixa essa questão. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, em outras palavras, se Deus usa a nossa injustiça, as nossas injustiças, as injustiças humanas, para fazer prevalecer a justiça dele, se acontece isso, Paulo pergunta, que diremos? Que diremos? Quer dizer, nós vamos contrapor? Nós vamos reclamar? Nós vamos brigar? Não, de forma nenhuma. O importante, quem vive na fé e pela fé, de fé em fé, atende também até mesmo às injustiças que sofrem aqui na terra. Eu lembro que eu fui muito, muito injustiçado. Eu era perseguido. Não era nada. Ainda não sou nada. Mas naquela altura, quando nós estávamos começando na fé, como éramos aquela plantinha que está dando os primeiros frutozinhos, os primeiros brotinhos, então havia aquela implacável perseguição e tal, por causa da minha fé. Porque quem me perseguia, obviamente, tinha inveja da fé que eu tinha. Então, nós temos que entender que a nossa fé tem poder para enfrentar as injustiças humanas que, por sua vez, às vezes, são até permitidas por conta do próprio Espírito de Deus, para que ele venha lá na frente fazer sua justiça. Então Deus usa até as injustiças do ser humano para promover a sua justiça. Eu lembro, então, que eu era muito, mas muito, muito, muito injustiçado. Porque eu queria ganhar almas, eu queria pregar o Evangelho, eu queria fazer alguma coisa para Jesus, eu queria dar minha oferta na igreja, eu queria fazer o que eu estava sentindo, a gratidão que eu tinha dentro do peito, eu queria materializá-la em forma de oferta. Mas não oferta econômica, porque a oferta econômica eu dava, mas era aquilo que eu tinha que era muito insignificante. Eu queria fazer mais. Então eu queria fazer alguma coisa, eu queria ajudar, eu queria, nem que fosse para lavar o banheiro da igreja, eu queria. Mas mesmo assim, eu era preterido, eu era colocado de lado. Por quê? Por quê? Eu não sabia. Mas Deus sabia. E Deus, na sua infinita, grandiosa misericórdia, viu o meu coração, viu a intenção do meu coração e a minha fé. Sobretudo a minha fé. Porque eu queria oferecê-lo o melhor através da minha fé, porque eu queria, de alguma forma, exprimir a minha gratidão para com a minha salvação. Eu queria. E como eu lutei para isso. Um dia, eu chorei, eu vim andando chorando, porque eu tinha falado tanto de Jesus para um colega meu na escola, e vinha falando com ele, sempre falando com ele a respeito de Jesus. E teve um dia que ele me deu um fora, me deu um verdadeiro fora. Sabe aqueles coices de mula? Você nunca levou coice de mula, nem eu, mas a gente pode imaginar um coice de mula, não é fácil. Pois bem, eu levei um coice, um fora tão grande, que eu fiquei tão vermelho, tão envergonhado, tão humilhado, que eu saí da aula, porque eu tinha feito tudo para tentar ganhá-lo ou levá-lo até Jesus, e o que eu recebi foi um coice.
Mas aquele choro, aquelas lágrimas, não serviram para desanimar, para me desanimar. Não, eu continuei na fé. Porque a fé é assim, a fé é insistente, a fé é perseverante. Ela não está preocupada apenas em conquistar as bênçãos do reino de Deus. Ela se preocupa muito mais em manter-se dentro do reino de Deus. E para se manter no reino de Deus, a gente tem que permanecer na fé, tem que continuar na fé. Então, leva uma bofetada de um lado, leva uma bofetada de outro, e sofre aqui, e sofre ali, e geme, e urra, mas mantém-se ali inflexível, mantém-se ali permanente, consistentemente, lutando, porque há uma fé dentro de si, que é o poder de Deus. Então Paulo fala, o apóstolo Paulo diz, e se a nossa, quer dizer, ele se refere à injustiça humana, se a injustiça humana for a causa da justiça de Deus, que diremos? Como é que nós vamos enfrentar essa situação? E se eu fui injustiçado por alguém da igreja, porque Deus permitiu para testar a minha fé? Se aconteceu isso, pois bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, muitas pessoas que se consideram injustiçadas dentro da igreja, aí o que elas fazem? Elas desanimam, elas viram as costas para a igreja, elas saem da igreja, parece que a fé dela é para agradar a igreja, a denominação dela, não é para agradar a Deus, não. Ela tem a fé para agradar a sua denominação, a sua igreja, o seu pastor, o seu bispo. Então, quando ela está caminhando com esse tipo de fé para agradar aos homens, então ela que se vire agora quando for perseguida pelos homens. O que vai fazer com a fé? Então, eu quero com isso ensinar você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a fé sofre bofetada de um lado, bofetada do outro. A fé sofre perseguições. A fé sofre injustiças. A fé é como aquele ferro que depois que sai da fornalha, o ferreiro fica batendo, até colocar o ferro conforme ele quer, no jeito e no molde que ele quer. Assim é a nossa fé. Deus nos empresta a fé para vencermos os desafios do mundo. Mas não apenas para conquistarmos. Porque se você usa a sua fé só para conquistar bênçãos, vai chegar o dia que essas bênçãos não vão acontecer conforme você esperava. E aí o que você vai fazer? Você vai desanimar? Então, minha amiga, meu amigo, a fé, muito mais do que para conquistar a cura divina, muito mais do que para conquistar a bênção econômica, muito mais do que conquistar ou reconstituir a própria família, reconquistar o próprio lar, muito mais do que conquistas materiais, a fé é para manutenção da própria fé. Ela se defende, ela é perseverante, ela é consistente, ela é injustiçada, ela é perseguida, ela é caluniada, ela é desprezada, ela é sofrida, ela leva marretada, mas mantém-se firme. Por quê? Porque ela vem de Deus. A fé, quando vem de Deus, não tem jeito, ela é consistente, é perseverante. Você verifica, por exemplo, no caso de Abraão, na sua comunhão com Deus, o filho que ele tanto desejava. Abraão queria porque queria um filho. E na sua velhice mais a Sara, eles conseguiram dar à luz a um filho que foi chamado de Isaque.
Isaque foi fruto de um poder perseverante da fé. Abraão teve fé para conquistar o seu filho, mesmo com a idade de 100 anos. Sara tinha 90 anos. Ora, veja só, mas a fé de Abraão não foi só para conquistar o seu filho. Porque o seu filho, quando tinha por volta de 6 anos, então Deus o provou e disse: pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, e vá a caminho de 3 dias até o Monte Moriá, e ali oferece-o a mim em sacrifício. Olha que coisa forte. Deus provou a fé de Abraão nos seus limites. Nos seus limites. Abraão deve ter urrado, chorado, gemido. A Bíblia não fala, não descreve a reação de Abraão. Mas eu posso imaginar que caminho de 3 dias com o seu garoto do lado, ele iria sacrificar. Levava o fogo, levava o punhal para matar, levava o fogo para queimar e levava o sacrifício, que era o próprio filho. E o filho chega um momento e fala: meu pai, o senhor vai sacrificar para Deus, mas eu não estou vendo o animal, eu não estou vendo o sacrifício. E o seu pai, na fé, a fé consistente, a fé sólida, a fé de Deus, a fé que obedece à palavra de Deus, independentemente do que nós sentimos ou deixamos de sentir, ele disse: sim, meu filho, o sacrifício Deus proverá. Deus proverá. Ele não disse que era o próprio filho. Ele disse apenas que Deus proveria. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus tem provado a nossa fé, às vezes, quando a gente menos espera. Ele prova a nossa fé, a nossa comunhão com Ele, não só na fidelidade dos dízimos, isso é o mínimo, mas Ele prova a nossa fidelidade, na fé, quando nós somos injustiçados dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. E eu posso falar isso com você, porque na minha igreja, o meu ex-pastor, ele foi convidado para ser padrinho do nosso casamento. E quando a Esther foi convidada para ser padrinho, ele disse para ela, para Esther: ah, minha filha, esse rapaz, o Edir, ele não tem futuro. Ele não tem futuro. Não é para você. Você merece coisa melhor. Foi isso que esse pastor falou para ela. Eu não vou falar o nome do pastor porque não fica bem, mas essa é uma realidade. Então, dentro da minha igreja, na minha época, quando eu iria realizar um dos meus maiores sonhos, estava cheio de alegria, esperança no futuro, depois que tinha achado a minha esposa, alcançado o favor de Deus, veio o pastor e joga cal nessa fé. Não na minha, mas na da Esther, porque ela não me falou. Depois, muito tempo depois, é que ela falou. Eu não sabia. E ela, muito sabiamente, não disse nada para mim. Graças a Deus. Mas você verifica, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a nossa fé é provada. É provada. Ela, por conta da sua fé, manteve-se firme. Manteve-se firme e hoje nós estamos juntos há 46 anos. Veja que a fé não é, então, uma ferramenta de conquistas materiais, de conquistas no dia a dia, mas, sobretudo, a fé é uma ferramenta de manutenção do nosso relacionamento com Deus. Porque a fé é como uma ponte, é uma ponte invisível entre nós e Deus.
É uma comunicação pessoal entre nós e Deus. Você não vê a fé. Você não vê essa ponte, mas ela existe. Ela está sempre pronta lá para a gente chegar até o trono de Deus. Essa fé invisível, ela tem que permanecer. Ela tem que continuar para que nós possamos ter comunhão, relacionamento com o Altíssimo. Então eu não posso simplesmente, por causa de uma injustiça, ainda que tenha sido pelo bispo, pelo pastor, pela a denominação, seja lá o que for, eu venha desistir da fé. Eu vou desistir da fé. Como se eu estivesse fazendo um favor para Deus. Essa é a realidade. As pessoas pensam assim, eu estou seguindo Jesus. Parece que a pessoa diz assim, eu estou fazendo um favor para Jesus. Olha só que absurdo. Mas é assim que as pessoas, quando são provadas na fé e falham, e desistem, e desanimam, elas estavam considerando que a sua fé era um favor. Carregar a fé em Jesus era um favor que elas estavam fazendo para Jesus. São absurdos que acontecem por aí. Minha amiga, a fé é o tesouro oculto no campo, que o homem, tendo achado, volta para trás, vende tudo o que tem, desfaz de tudo e compra aquele campo onde tem aquele tesouro. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo e tem acontecido com muitas pessoas, graças a Deus. Mas se não aconteceu com você, a sua fé, então, não tem consistência, não tem solidez, não tem força, não tem poder para manter essa comunhão sua com Deus. Então você tem que investir nisso, você tem que saber disso. A sua fé não é só para tirar você da prisão. A sua fé não é só para tirar essa doença do seu corpo. A sua fé não é só para você prosperar. A sua fé não é só para você ter vida com abundância. Não, a sua fé, sobretudo, é para você permanecer em comunhão com o Deus Altíssimo.